Glória a Deus. Pai do Senhor, querida igreja, que bom que você está aqui. Vamos ler a palavra, capítulo de número 15 do livro do Gênesis, capítulo 15, e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 15 do livro do Gênesis, nós vamos ler a partir do versículo 7. Semana passada nós fomos até o versículo 6, então vamos a partir do versículo de número 7, nesta noite. Amém, queridos? Todos acharam? Diz-nos a palavra do Senhor Jesus. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdardes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais, em paz e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém. Queridos, estejam sentados. A palavra de Deus diante de nós vamos continuar meditando. Estamos no estudo sistemático acerca do livro do Gênesis. E estamos falando sobre Abraão. Abraão, esse homem, nosso pai na fé, esse homem que Deus o chamou de uma forma específica para um propósito específico. Veja que no capítulo 15 e no versículo de número 7, Deus está reiterando a Abraão o seu chamado, lembrando a Abraão da onde o Senhor lhe tirou. Deus disse a Abraão: Eu sou o que te tirei de Ur dos Caldeus. Nós observamos o capítulo 15, os versículos 1 a seguir, Deus falando com ele acerca da promessa de um filho, de uma grande nação. E nós vemos que Abraão confiou no Senhor. No versículo 6, ele até mesmo achou que fosse por Eliezer, o seu mordomo, mas Deus disse: não será por ele. Deus o levou para fora, mandou olhar as estrelas. Ali o Senhor exemplificou a grandeza da sua promessa. E a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora Deus continua falando com ele, e Deus diz assim: Sou eu, o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus. Quando Deus está dizendo a Abraão: Eu te tirei de Ur dos Caldeus, o mesmo verbo que nós achamos para essa palavra te tirei, é o mesmo verbo que nós encontramos no versículo de número 5, o verbo yatzah. Quando eu disse, pregando semana passada, quando Deus o levou para fora, essa palavra, o levou para fora, é o mesmo verbo quando Deus usa, te tirei da terra de Ur dos Caldeus. E eu contei aos irmãos aqui que essa palavra, yatzah, no hebraico, é ir para fora, avançar, ir adiante, continuar em direção a alguma coisa, ou ir adiante com um propósito visando resultados. A palavra também nos representa fazer sair, trazer, ser trazido para fora ou para frente.
E nós vemos aqui que as letras hebraicas que escrevem essa frase, essa palavra, Yatzá, nós encontramos pelo menos 3 letras, Yud, Tzad e Aleph. E todas elas juntas, as letras hebraicas falam, e nós podemos encontrar, quando fala, o levou para fora. E quando Deus usa o mesmo verbo, te tirei do Egito. Nós aprendemos aqui semana passada, e representa a mão justa de Deus agindo segundo a sua vontade. Então, quando Deus visitou Abraão lá em Ur dos Caldeus, Deus está dizendo, fui eu que te tirei de lá. Foi a mão justa de Deus que agiu segundo a sua vontade, revelou-se a Abraão e tirou ele do meio da imoralidade, do pecado, da imundícia, de todas as vaidades que existiam em Ur dos Caldeus. Deus tirou Abraão lá daquele meio pecaminoso, aonde nós vemos que a adoração a imagens, enfim, a astrologia, a feitiçaria, o paganismo imperava naqueles lugares, a adoração a sol, a lua, enfim. Deus desse meio encontra Abraão e o tira de lá, ele arranca Abraão de lá, se revela a Abraão e Deus está dizendo, Abraão, fui eu que te alcancei lá, fui eu que te visitei lá em Ur dos Caldeus. E fui eu que com a minha mão forte e poderosa te arranquei de lá. Por que que o Senhor me arrancou de lá? Para dar-te a ti essa terra para você herdar. Eu te tirei do mundo de pecado e imoralidade com um propósito, Abraão. Não foi simplesmente para você ser só mais um na igreja, já aplicando para os nossos dias. Deus não nos tirou do Ur dos Caldeus. A palavra Ur, ela está relacionada ao significado de labareda, a fogo, incandescente. Deus não nos tirou do pecado, da imoralidade, do fogo, do paganismo, das vaidades desta vida. E nos colocou aqui simplesmente para sermos mais um. Deus nos chamou, nos arrancou com mão forte do mundo, porque tem um propósito na minha e na sua vida. Foi o que Deus cantou na boca de Moisés, quando ele canta em Deuteronômio 32. Ele está cantando ao povo de Deus, dizendo, o Senhor achou-te no caminho do deserto, numa terra cheia de uivos, cheia de chagas. Você estava lá numa vida miserável, mas o Senhor te tirou de lá, te achou e te colocou como menina dos seus olhos. É por isso que, entendendo essa verdade, o salmista Davi canta no Salmo de número 40. Ele diz assim, eu invoquei, eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Ele tirou-me de um charco de lodo. Ou eu estava com os meus pés encharcados, afundados no lodo do pecado, da imoralidade, das imundícias, do pecado. Eu estava envolvido nas tradições pagãs que recebi de meus pais, você poderia dizer. Tem gente aqui que nasceu no lar cristão, mas chegou um dia que você teve um encontro com Deus. Mesmo sendo nascido num lar cristão, chegou o dia em que você precisou ter um encontro com Deus. E é o que Davi está dizendo, o Senhor me tirou de um charco de lodo, charco horrível que eu estava. Ninguém aqui, meus irmãos, gosta de pó, de poeira, mas nem gosta de lodo e de barro. Somente o oleiro sabe o valor que tem o lodo e tem o barro, e é ele que vai lá no meio do barro, coloca a sua mão e arranca o barro de lá para fazer alguma coisa de útil e de bom para as pessoas adornarem suas casas, seus lares. Davi estava dizendo, eu estava lá nesse charco de lodo, horrivelmente afundado. Aleluia. A palavra, irmãos, charco, ela está relacionada a efervescente, algo que borbulha, sabe aquela chaleira que se está esquentando água lá para fazer o macarrão, enfim, fazer o chimarrão é muito quente, né? Não pode ser desse jeito. Mas se está lá, aquela água borbulhando, irmão. Esta é a visão que Davi está dizendo. O charco que eu estava borbulhava, era efervescente, por causa do fogo do pecado, fogo da concupiscência, que ardia dentro do coração. Mas Deus foi misericordioso. O Senhor foi lá e arrancou ele de lá,
glória a Deus, ele canta para que os seus propósitos, e agora o Senhor firmou os meus pés, me colocou sobre a rocha, e colocou um cântico novo na minha boca. Só isso é motivo para você glorificar a Deus a noite inteira. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você e nem eu merecíamos isso, mas o Senhor disse: eu quis, Abraão. Foi uma atitude minha de ir lá e te tirar de Ur dos Caldeus. A minha mão agiu com você de forma poderosa, de forma justa, porque esta foi a minha vontade. E Deus está falando com Abraão. Irmãos, e eu vejo algo tão tremendo, nós poderíamos mergulhar aqui, mas vamos à frente um pouquinho. E eu quero um pouquinho mais à frente. E quando Deus fala isso, eu te dei essa terra para herdares. E Abraão disse: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? O Senhor está reafirmando a Abraão as suas promessas de dar a terra para ele e para a sua semente. Quando ele pede a Deus uma prova, Abraão está dizendo: como, Senhor, vou herdá-la? Nós vamos olhar para a vida de Abraão, e quando ele pede a Deus uma prova para confirmar a aliança, ele não está demonstrando um espírito de descrença de forma nenhuma, porque a Bíblia diz no versículo 6 que ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. A palavra creu no Senhor, nós aprendemos semana passada que essa palavra no original hebraico é como uma criança que descansa sobre os braços de seu pai, que a guia e cuida dela. Quando fala creu no Senhor, é como aquela criança que diz: o meu pai falou, está falado, eu descanso na sua palavra. Ele falou, está falado, eu acredito. Tem um hino que o meu filho esses dias colocou no carro, ele canta assim mais ou menos: se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus disse, eu creio. Se Deus deu a sua palavra, ela não voltará vazia, mas ela encontrará os seus objetivos. A sua palavra é poderosa. Se Deus falou, eu acredito. O que vem de Deus, se Ele fez uma promessa, Deus é santo, então essa promessa é santa. Se Deus falou e fez uma promessa, Deus é justo, então essa promessa é justa. Se Deus falou, Ele é imutável. Deus falou, a promessa também tem as características daquele que dá a promessa. Ele é santo, Ele é infalível, é imutável. É um Deus que não se quebranta diante de circunstâncias humanas. Ele tem o seu propósito firme, definido. O homem não muda a sua maneira de agir de forma nenhuma. Deus, Ele não se dobra diante de caprichos humanos. A sua palavra é lançada e ela se cumprirá na risca. Abraão não está colocando em xeque e nem duvidando daquilo que Deus falara. Ele tinha fé em Deus. Mas Abraão, quando Deus está falando com ele, quando Deus está conversando com Abraão, olha que coisa tremenda. Abraão teve o sentimento que Deus desejava dar a ele provas tangíveis de suas intenções. Abraão sentiu, Abraão percebeu na conversa com Deus, que Deus estava dizendo: creia, Abraão, eu falei, eu estou dizendo, eu estou certo, a minha palavra é verdadeira. Abraão então teve o sentimento de que Deus desejava dar provas tangíveis das suas intenções. E é isso que Abraão agora, meu irmão, fala com Deus. Abraão diz: como eu hei de herdar, Senhor, a terra? Abraão agora vê que Deus está pronto e desejoso de se revelar de maneira mais profunda, porque quando o homem começa a se aproximar de Deus, quando o homem começa a viver uma vida de fidelidade,
Quando o homem começa a viver na obediência à voz do Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas diretrizes, obedecendo o seu mandado. Deus mesmo disse lá em Malaquias 3:10: seja fiel nas suas contribuições, nos seus dízimos, e faça prova de mim. Deus aqui, meus irmãos, está convidando o fiel a fazer provas para testar, para confirmar a sua fidelidade. Abraão entendeu que Deus estava pronto a dar a ele mais provas tangíveis para acrescentar ainda mais a sua fé. Glória a Deus. Deus estava dizendo a Abraão: eu vou te dar esta terra, Abraão. Faça prova, Abraão. Faça prova, Abraão. Vou mostrar para você de todas as maneiras. Faça prova. Meu irmão, Deus está interessado em revelar-se a você de maneira mais profunda, mais poderosa, mais gloriosa. Deus quer dar experiências maiores a mim e a você, e para isso você precisa desejar, você precisa querer. E quando você quer, Deus diz: faça prova, faça prova. Deus falou recentemente comigo e disse: meu filho, faça prova de mim. Se eu não movo as coisas, se eu não mexo com as situações, faça prova. Eu conheço o teu coração, conheço a tua fidelidade. Faça prova para que você veja a minha mão agindo em favor daquele que é fiel. Gideão vai vencer os midianitas. Gideão, você vai vencer com 300 homens. É, Deus, poxa, mas eu estava meio até sem fé, mas agora estou crendo. Então tá, vá para a guerra. Mas deixa eu fazer uma provinha. Posso, Deus? Faça a prova. Juízes capítulo 6, versículo 36 ao 40. Ele disse: eu vou colocar um novelo de lã aqui. Então é o seguinte: se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor vai me dar a vitória, então que amanheça tudo seco ao redor e o novelo cheio de água. Amanheceu o dia, Gideão correu lá, olhou, espremeu uma taça cheia de água e ao redor tudo sequinho. Deus deu a prova a ele: Senhor, não se ire contra mim, mas eu vou fazer mais uma provinha com o Senhor. Posso? Faça, Gideão. Ó Senhor, agora diferente. Agora tudo ao redor molhado e só um novelo de lã sequinho. No outro dia cedo, a Gideão correu lá, o novelo seco e tudo ao redor molhado. Deus diz assim: que prova mais você quer? Vai tranquilo para a batalha. Vai, porque a minha promessa é fiel. Com 300 homens você vai vencer 132 mil midianitas. E não vai com metralhadora, e nem com submetralhadora, e nem com a AR-15, nem com tanque, nem com canhões. A batalha será vencida com tocha, cântaro e grito. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Faça a prova, Gideão, para você ver que eu estarei contigo. Glória a Deus. Faça a prova, Gideão. Faça a prova que eu vou me revelar a você. Faça a prova que eu vou me mostrar a você na batalha. Eu sou Deus que te chamei, te escolhi, e vi a tua fidelidade quando derrubou os altares de Baal que o teu pai tinha dentro de casa. Você começou com zelo, com firmeza. Eu conheço teu coração, então pode fazer prova que eu irei na tua frente, desbaratarei os inimigos e trarei vitória ao meu povo. Os filisteus souberam que Davi assumiu o trono. Esse era: vamos batalhar contra ele, vamos matá-lo, vamos abatê-lo. E a Bíblia diz que Davi correu para a fortaleza e foi orar, foi falar com Deus. E aí Deus se revelou a ele e disse: vai, pode ficar tranquilo, irei eu a pelejar, senhor. Pode, só que você não vá como normalmente. Dê a volta e vá, fique atrás, aleluia, das amoreiras, e espere o meu sinal. Oh aleluia. Fique ali. Eu vou te dar uma prova quando é para você enfrentar a batalha. Mas espera. Quando você vir o estrondo de marcha pela copa das amoreiras, enfrente o inimigo e vá, porque eu serei contigo. Esta é a minha prova contigo. Eu vou te dar um sinal. Eu te darei um sinal e estarei contigo. Eu vou mover a copa das amoreiras.
farei com que se ouça o estrondo de marcha e você vai sair vitorioso. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Pode fazer uma prova, pode fazer a prova, Abraão, para você ver como eu sou Deus para agir, trabalhar. Oh glória, irmãos, eu me lembro ainda bem novo, logo que casei com a irmã Cristina, fui convidado para pregar em um trabalho de avivamento. E eu cheguei naquela igreja. Na sexta-feira uma igreja muito grande, pouquinha gente, tinha umas 10 ou 12 pessoas. Eu preguei a palavra com alegria, com entusiasmo. Era um jovem ainda de 20, uns 22 anos por aí, 23 no máximo, recém-casado. Preguei a palavra e vim embora. Mas irmãos, senti um peso naquela igreja tão grande, uma batalha espiritual tão forte, que eu disse lá no fundo da minha alma: se eu tivesse vindo aqui, tivesse condições de fugir, eu fugiria. Eu disse comigo: olha, eu fui de ônibus, pagar a passagem de ônibus, mas eu pensei comigo, se eu tivesse de carro e tivesse condições, eu ia fugir daqui. Situação tão terrível. Mas aí chegamos em casa, fui para o quarto, eu disse para minha companheira: eu vou orar, eu vou falar com Deus e não vou me levantar da oração sem Deus me dar um norte, uma direção. E quando eu estava orando, fui falando com Deus, fui clamando ao Senhor. Lá por umas horas da madrugada, umas 4 e pouco da manhã, o Espírito do Senhor me visita e me traz à memória uma palavra profética de um servo do Senhor um dia, que colocou a mão na minha cabeça e disse: meu servo, eu te levarei em muitos lugares, e chegará alguns que você desejará fugir, você desejará correr, mas não temas, que eu sou o Senhor e estarei contigo. A minha palavra na tua boca é verdade, e eu farei a minha obra para a glória do meu nome. E eu ali orando, Deus veio ao meu coração e falou comigo: meu servo, eu estava lá amedrontado, querendo fugir. Deus falou: aprenda a usar o que eu te dei. Aprenda a usar o que eu te dei. E eu falei ao Espírito Santo: me oriente, me esclareça, me dê a direção. E o Senhor me revestiu de tal autoridade. E eu disse: Senhor, eu faço uma prova contigo. Eu faço uma prova contigo. Se o Senhor está realmente, Senhor, nesta palavra, como eu sei que Tu estás, eu esta noite quero ver com os meus olhos o Senhor batizar 5 irmãos no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e tomado pela glória de Deus, passou aquele dia, a palavra fervia no meu coração. Cheguei à noite para pregar, tinha um pouco mais de gente, e comecei a pregar a palavra. Quando eu parava de pregar, aqui vocês dão glória a Deus, mas lá não dava, ninguém dava glória, ninguém se mexia, uma igreja que estava morta espiritualmente falando. E terminei a mensagem, irmãos, e o povo me olhando assim, meio assustado, como dizia um pregador por aí, que nem olho de coruja. E eu terminei de pregar e disse: fique de pé. E eu quero convidar aqui quem não é batizado no Espírito Santo, vir à frente, que Jesus vai batizar no Espírito Santo. O pastor da igreja coçou a cabeça, olhou para mim, pensou com eles: esse menino novo vai fazer folia aí. E eu chamei para frente, irmãos, e convidei alguns obreiros que estavam no púlpito, e veio alguns irmãos, e eu convidei os obreiros: desçam comigo para nós orar. E não desceu um, todos eles ficaram em cima, no púlpito onde estavam. Eu chamei minha companheira e disse: vai cantando aí, vai colocando teus hinos, teus playbacks. E ela começou a cantar, e eu desci, comecei a orar. E orei por um irmão bem grande, ele era maior do que eu ainda. E comecei a orar por aquele homem, e o Espírito Santo começou a tocar nele. E qual não foi a surpresa que daqui a pouco ele foi batizado no Espírito Santo, com fogo. Daqui a pouco Jesus batizou uma outra menininha deste tamanho com fogo. E daqui a pouco Jesus batizou outra irmã lá também com autoridade. E você sabe, irmão, quando o crente ele recebe a autoridade de Deus, não tem quem segure. Oh glória, aleluia.
Irmãos, 5 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo naquela noite. Jesus desceu naquele lugar. O pastor da igreja disse: fazia 10 anos que Jesus não batizava mais ninguém no Espírito Santo neste lugar. E eu entendi, meu irmão, que Deus, Ele gosta que eu e você acredite na sua palavra. Eu disse: eu faço prova contigo, Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me mostrou o seu poder, o poder da sua palavra, o poder da sua autoridade. Deus é maior do que tudo. Deus quer se revelar a nós. Você tem que desejar, você tem que querer. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória. Eu ainda creio que Jesus continua batizando no Espírito Santo. Eu ainda acredito que os dons espirituais estão em evidência. Eu ainda creio que tem coração desejoso pela presença de Deus. Eu ainda acredito que tem alguém que está dizendo: Senhor, eu quero, me enche, me enche. Eu falei lá na vigília dos jovens que a palavra grega para enchei-vos do Espírito do grego é plerô, que está na voz passiva. Eu não consigo, não está em mim, eu não consigo encher-me do Espírito. Eu preciso que é uma ação de Deus na minha vida. Eu não posso provocar de maneira nenhuma o enchimento por emoção, por qualquer tipo de ação. É Deus que nos enche, mas Ele só enche quem tem sede. Ele só enche quem quer. Ele só enche quem busca. Ele só enche quem deseja. Ele só enche quem se coloca na posição de vaso, dizendo: Deus, me enche, me enche, me enche, enche-me. E a glória do Senhor vem e se manifesta em nosso meio. Glória a Deus. Faça a prova, Abraão. Faça a prova que eu quero me revelar a você. Oh, glória. Oh, glória. Faça a prova. Oh, você sabe o Deus que você serve. Faça a prova. Faça a prova. Não é testar a Deus, querer colocar Deus no canto da parede e Deus vai ter que me dar. Não, não, não. Eu estou dizendo que aquele que anda em obediência, tomado pelo Espírito de Deus, ele vive, ele ora conforme a vontade de Deus. Ele anda pelo Espírito, ele se move pelo Espírito, ele faz as coisas pelo Espírito. E o Espírito de Deus move dentro do coração dele esse desejo. E ele se achega a Deus, Deus se achega a ele. E o Senhor está dizendo: faça prova, eu vou me revelar a você. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor quer se mostrar a nós, meu irmão, de maneira mais profunda, de maneira mais salutar. Oh, Deus falou com Abraão e ele entendeu que Deus estava querendo se revelar a ele. E Abraão, lasca-lhe aquela palavra: como, Senhor? Como vou herdar? Como será? Aí Deus disse: então, pois bem, agora você chegou onde eu queria. Agora faz o seguinte: para isso precisa um sacrifício. Pega uma bezerra, carneiro, uma cabra, todos eles de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Depois você vê que todos esses animais foram considerados limpos pela lei para o sacrifício. Geralmente o sacrifício era de 1 ano. Aqui Deus diz: pode ser de 3, representando uma maturidade para o sacrifício. Pegue esses animais. E Abraão, seguindo a ordenança de Deus, ele pega todos esses animais. Do versículo de número 10, a Bíblia diz que ele trouxe todos eles e os partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. Era uma forma de pacto, de aliança naquela época, onde se partia os animais no meio e formava uma espécie de um corredor. Depois, mais tarde, nós vamos falar sobre isso, onde as pessoas diriam as partes, as cláusulas do contrato e do pacto que estava assumindo.
caminhando pelo meio das metades. Mas Abraão pega e faz conforme Deus lhe ordena. Ele pega as metades, corta, aleluia, oh glória, e coloca ali. Agora veja, irmãos, eu aprendo com isso aqui uma verdade, que Abraão cortou em duas partes e colocou as duas metades diante do Senhor. O sacrifício foi posto às duas metades. Abraão não colocou uma metade só. Abraão, eu vou fazer aqui, vou deixar só pela metade. Não, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que Deus recebe, é o sacrifício por inteiro. Tem um monte de gente querendo oferecer a Deus só metade. Tem um monte de gente querendo ofertar a Deus só metade. Só metade do seu sacrifício. Não, meu irmão. Paulo falou aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que sejamos santificados o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deus quer-nos por inteiro. O sacrifício que Deus se agrada é um sacrifício inteiro. É as duas metades, meu irmão. Tem gente que quer colocar só metade, se entregar a Deus parcialmente. Não, eu me entrego a Deus durante a noite. No culto eu vou dar glória a Deus, mas durante o dia a outra metade é do diabo. A outra metade é para a minha carne. A outra metade é para as coisas dessa vida. Não, o sacrifício que Deus quer é as duas metades. Deus quer que você se entregue por inteiro. Deus não quer que você se entregue somente parcialmente. Não, esse evangelho que se prega hoje para entregar só a metade é o evangelho light, o evangelho da prosperidade, o evangelho sem renúncia, o evangelho coach, o evangelho onde se gera muito movimento nas pessoas, e até mesmo diz é um derramar do Espírito, mas é um movimento sem santidade. Tem gente que por aí grita a unção do leão, a unção do riso, cai no chão, se estribucham, miam, uivam como animais. Outros colocam túnicas compridas, um chale no pescoço, talite, e ali estão ao som de tambores, ficam girando, soprando, é uma bagunça. Mas se for, dizem que é avivamento, dizem que é poder de Deus, mas se chegar num ambiente desse, pregar santidade, eles não gostam. Se falar sobre arrebatamento de igreja, eles não querem saber. Se falar sobre renúncia, eles não querem. Está feito a guerra, porque querem viver, meus irmãos, somente pela metade. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não mora de parede meia no coração de ninguém. Ou nós somos de Deus ou não somos, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo, ou vamos para o céu ou caminhamos para o inferno. O evangelho não tem o evangelho só tem duas alternativas: ou é o caminho estreito, a porta apertada, ou é o caminho largo que conduz à perdição. Não existe meio termo. Você precisa se entregar por inteiro. Coloca nesta noite a outra metade. Você está somente com metade do teu coração aqui. O teu desejo, quem sabe, é estar lá na casa. A tua vontade, quem sabe, nem era estar aqui nesta noite. Você chegou aqui só pela metade, mas Deus está te dizendo: entrega a outra metade no altar do Senhor nesta noite. Entrega a outra metade, se coloca por inteiro. Por que querer entregar só a metade? Por que querer ficar só entregar a Deus parcialmente? Porque uma metade é para Deus, a outra metade é para o meu próprio bem, a minha própria vontade, a minha própria carnalidade. É para desobedecer a palavra, é para viver as concupiscências desse mundo, os desejos da minha carne. Não, te entrega a Deus por inteiro. Oh, aleluia. Se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Lance-se aos pés do Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Agora, para nós terminarmos mais uma parte desta palavra,
O versículo de número 11, a Bíblia diz que depois que Abraão colocou e preparou o sacrifício ao Senhor, deixou tudo prontinho, tudo arrumadinho, ele entrou em profunda vigilância. Porque para agradarmos a Deus e termos dele as provas da sua presença conosco, nós temos que observar alguns princípios. A vigilância é uma delas. Abraão ficou vigiando. A visão para a qual Abraão durou de uma noite a outra. Se você observar os capítulos de número 15, versículo 12, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E você vai ver o versículo 17, posto o sol. Então é uma noite a outra, o intervalo de um dia. E Abraão ficou ali vigiando o dia inteiro, protegendo os animais sacrificados. Isso nos ensina a necessidade de sermos vigilantes em nosso relacionamento com Deus, de sermos persistentes na nossa busca ao Senhor. As nossas orações e nossas alianças com Deus exigem que nós gastemos tempo diante do Senhor, até que recebamos as evidências de que fomos ouvidos por Ele. Não há como você querer ter uma vida com Deus se não gastar tempo para estar aos pés do Senhor. Abraão ficou ali vigiando uma noite inteirinha, passou um dia inteirinho e chegou na outra noite, diante do Senhor e diante do sacrifício. Tem gente que quer poder de Deus, mas num jejum meio-dia. Tem gente que quer poder de Deus, eu quero poder de Deus, mas não ora meia hora por dia. Não busca ao Senhor. Nós precisamos nos ater aos pés de Deus sem pressa. Oh, aleluia! Se colocarmos diante do Senhor sem pressa para sair. Oh, eu estou aqui, Senhor, eu entro na Tua presença. Eu entro na tenda do nosso encontro. E nada vai me tirar daqui. Eu preciso conversar contigo, eu preciso ouvir a tua voz. Algumas vezes eu digo para minha companheira: querida, não me chame para nada. Eu hoje não quero almoçar, não quero café, não quero chimarrão, não quero nada. Só me chame se for uma extrema necessidade, uma urgência que seja inadiável, porque eu vou me esconder na tenda do encontro e vou chamar pelo Rei dos céus e da terra, e vou ficar ali prostrado aos seus pés. Sem pressa de sair, sem pressa para me ausentar da sua presença. Oh glória, oh glória, oh glória. Quanto tempo você está diante de Deus? Quais é o seu tempo diante do Senhor? Tem diminuído drasticamente o teu tempo para com Deus? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés tinha uma tenda fora do arraial. Lá ele se encontrava com Deus. Lá Deus descia para falar com ele. Mas Deus disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tenda no meio do povo. Vamos erguer um tabernáculo no meio do povo, porque eu quero estar perto. Eu quero estar perto. As tribos estarão ao redor. Cada uma delas terá um acesso rápido à tenda. Cada um terá um acesso rápido à presença, porque Deus quer se revelar a nós, Deus quer se mostrar a nós. Mas você precisa tirar tempo para estar com o Senhor. Não tenha pressa de sair. A Bíblia diz: não tenha pressa, não te apresse. As pessoas para um jogo de futebol, eles não se movem por 3 horas. As pessoas para um filme não se mexem por 3 horas. As mulheres quando vão nos cabeleireiros não se movem por horas. Tem umas que ficam o dia inteirinho lá e não tem problema nenhum. Mas quando se trata de orarmos, de buscarmos a presença, 15 minutos já é demais, meia hora já dói o joelho.
nós não veremos poder. Por isso que vivemos numa geração anêmica, apática e doentia, porque não busca mais ao Senhor. Nós precisamos colocar o joelho no chão, meu irmão. Não há quem possa vencer um homem e uma mulher de joelhos. Deus age, a mão de Deus se move, as coisas acontecem quando você se prostra diante do Senhor. Abraão colocou o sacrifício, preparou e disse: eu não vou sair daqui. Agora, diante do sacrifício, alguns ataques vêm sobre Abraão. No versículo 11 a Bíblia diz: as aves desciam sobre os cadáveres, as aves de rapina vinham para tocar no sacrifício de Abraão. Aves de rapina, a palavra rapina do latim é aquela, ou significa, a origem da palavra rapina do latim significa raptar, aquela que leva consigo. Raptar é tomar. Irmãos, aves de rapina estão tentando tocar no sacrifício do crente. A Bíblia mostra, Jesus disse lá no capítulo 13 de Mateus, versículo 4, o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves de rapina e comeram a semente. Jesus depois explica dizendo, no versículo 19 do capítulo 13, que essa ave de rapina é a figura do maligno, que está raptando do coração do crente, das pessoas, a palavra, para que não germine dentro do coração e não gere frutos. Aves de rapina é uma figura do maligno. Esses demônios estão aí quando você coloca o teu coração diante de Deus, quando você se apresenta diante de Deus em sacrifício. Pode ter certeza que as aves de rapina virão para tentar tocar no teu sacrifício. As aves, pode ver, irmão, você levanta para jejuar, é uma batalha, é gente que convida para jantar, para almoçar, é uma tentação, o cheiro da comida fica maior, os bolos ficam mais viçosos, o pão parece que cresce de tamanho, o café parece que tem um cheiro maior. É uma luta, e quando você está de jejum, é uma batalha. O diabo se levanta para arrumar situações para você perder a paz, perder a tranquilidade. É a ave de rapina que vem para tocar no teu sacrifício. As aves de rapina estão aí tentando tocar no entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Paulo fala aos irmãos de Coríntios dizendo: eu temo que Satanás venha e roube do coração das pessoas, como a serpente enganou Eva, as pessoas sejam enganadas pelo diabo, para que não se aparte do Evangelho que é simples. As aves de rapina estão aí para inserir dentro do coração teu, meu irmão. Não precisa de todo esse sacrifício, hoje tudo é normal, não precisa obedecer a palavra como antigamente. As coisas mudaram, as coisas estão diferentes. As aves de rapina descem sobre o sacrifício das pessoas e dizem: olha, não precisa de tudo isso não, e colocam dúvidas do coração. Será que realmente essa é a vontade de Deus para a minha vida? Você está ali no sacrifício, o diabo ataca a tua mente com pensamentos, não é assim? Quantas vezes você está de boa e parece que vem um pensamento, como disse o pastor uma vez, o pastor Gilmar Santos, você fica pensando: da onde surgiu esse pensamento? Da onde veio essa situação? Meu Deus, foi uma seta do diabo lançada nos pensamentos, porque está ali como ave de rapina, querendo tocar no teu sacrifício. Dúvidas, os maus pensamentos vêm na mente. Oh, meu irmão, o diabo tenta lutar, batalhar, para tocar naquilo que te é mais precioso. Para Abraão, nesse momento, era o mais precioso, era o sacrifício, era a comunhão com Deus. O diabo, ele vai fazer de tudo para tocar na tua aliança com Deus. O diabo vai fazer de tudo para, como ave de rapina, tocar no sacrifício que você está oferecendo ao Deus
grandioso. O diabo vai lutar para roubar a convicção do seu coração. O diabo vai lutar para roubar, meu irmão, a tua comunhão com Deus. O diabo vai lutar e te oferecer todas as situações possíveis, como ele fez com Jesus. Levou e mostrou os reinos deste mundo, dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O diabo, ele quer roubar a comunhão que você tem com Deus. O diabo quer roubar a comunhão que você tem com o Altíssimo. Satanás quer tirar tudo que você recebeu de Deus. Está como aves de rapina rondando o teu sacrifício. Está como aves de rapina rondando a tua família. Está como aves de rapina rondando o teu marido. Está como ave de rapina rondando a tua esposa. Está como ave de rapina rondando os teus filhos. Oh, meu irmão, mas a palavra de Deus nos diz que Abraão as enxotava. A palavra enxotar significa espantava. A palavra significa expulsava. A palavra significa afugentava. Abraão levantou-se e defendeu o seu sacrifício. Ele diz: aqui ave de rapina não vai descer, aqui ave de rapina não vai tocar, na minha comunhão não vai tocar, na minha família não vai tocar, na minha esposa não vai tocar, nos meus filhos não vai tocar. Eu não estou criando filhos para este mundo. Eles serão profetas da igreja, eles serão homens de Deus, eles serão cantores. A minha família, a minha esposa, as aves de rapina vão bater em retirada sobre o marido, vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder. Receba o poder de Deus aí agora, receba a autoridade de Deus aí agora. Essas aves de rapina vão bater em retirada, o teu sacrifício não será manchado. Ave de rapina bate em retirada em nome de Jesus. Demônios sujos que têm tomado a mente desse homem e dessa mulher, que nos assistem agora pelas redes sociais da igreja, nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo: bate em retirada, bate em retirada. Há poder de Deus nesta igreja, há poder de Deus nesta palavra, há poder de Deus aqui esta noite manifesta. Oh, glória! Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito de Deus já está aqui. O Espírito do Senhor está nesta casa. Jesus disse: sereis revestidos de poder. Vidas sairão daqui na autoridade do Espírito. As aves de rapina não vão tocar naquilo que Deus te deu. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que o valente segura armado a sua casa. O valente está ali prendendo os bens, as almas. Lá no capítulo 3 de Marcos diz que o valente segura. Mas Lucas capítulo 11 diz: o valente está ali segurando armado a sua casa. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Sobrevindo outro mais valente do que ele. Existe o valente que é chamado de Satanás, mas existe um que é mais valente, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que sobrevindo outro mais valente, ele vence o valente, ele manieta o valente, ele coloca o valente por terra, ele levanta-se com autoridade. E as legiões dizem que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Ele foi até Gadara, não tinha quem segurasse o homem, não tinha grilhões, não tinha sepulcro, não tinha nada. Mas um dia ele chegou lá e disse: legião vai embora, 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 legião vai embora.
de Kalahala Bakarama Shorama Karamahai. Amanda Galama Suri Bikalama Narabagalama Shorama Karamahai. Neramanda Galama Suri Bikalama Shomi de Kalamahas. Tekanamanda Shuria Kalamahai. Brilhões, grilhões estão caindo agora. O Senhor me mostra cadeias que estão se rompendo agora. Em nome de Jesus Cristo, a liberdade nesta casa. Todo espírito maligno que tem segurado a tua mente, em nome de Jesus agora bata em retirada. Receba a liberdade para glorificar a Deus. A palavra de Deus nos diz em João: maior é o que está em vós do que aquele que está lá fora. Quem está lá fora é o Deus desse século, é Satanás. Mas maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. Em você está o Espírito de Deus. Em você está o selo da promessa. Em você estão as promessas de Deus. Na tua vida está o selo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos contra ti agora. Toda força do mal, na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus. E nós declaramos sobre essa casa a liberdade de Deus. A liberdade de Deus, a liberdade de Deus. A liberdade do céu. Seja cheio do Espírito do Senhor. Fique de pé. Sol maior aí para mim. A banda já vai cantar. Lá maior. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali me escuto em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Pode ser cheio, vai cheio, cheio. Vai, seja cheio, esteja batizado, batizado, batizado.
tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oração nessa madrugada. Eu que te trouxe nesse lugar, e você não sair desamparado, porque eu sou com a tua história e com a tua família. Ai daquele que se levantar quanto à palavra que você prega, porque isso não é linguístico, isso é movido dentro de ti. Todas a noite eu te revelo, eu te coloco, eu falo com minha igreja. É hora de perdoar, é hora de amar, é hora de se colocar, porque enquanto ele estiver aqui, ele não arredará o pé, porque eu sou o que sou, faço o que faço e mando nessa igreja. Eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia! Irmãos, escute. Eu estava de joelhos nesta madrugada falando com Deus, e eu disse: Deus, nos dê uma pequena partícula, nos dê uma amostra do avivamento que tu tens a derramar em nosso meio. Nos dê uma pequena amostra, nada movido por emoções, mas pelo teu Espírito. E o Senhor acenou ao meu espírito. Ai, terrei, declamada saio derramas. Chaimande calamachore me calabanda ramagai. Kalahau e teremia vai eu sou e que ras. Este que não brande hala mal eu sou de que maia lebe as toque de marras. Línguas estranhas estão vindo para a tua boca agora, porque o doce Espírito de Deus me fez sentir que Ele batizaria no Espírito Santo aqui esta noite. Receba agora aí aonde você está. Não precisa ninguém colocar a mão na tua cabeça. É o poder do Espírito de Deus que vem sobre ti agora. Abra a tua boca e fale línguas estranhas, vai. Abra a tua boca e fale línguas estranhas, vai. Abra a tua boca e fale línguas estranhas. O Espírito de Deus comunicou ao meu espírito dizendo: eu vou curar pessoas também instantaneamente. A tua doença agora está sendo queimada pelo poder de Deus. A tua enfermidade agora está sendo retirada pelo poder de Deus. E o Espírito me disse que desceria o renovo espiritual sobre esta casa. E eu sinto o ambiente de vitória que estar aqui. Recebam de Deus agora aí. 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 Sejam cheios, 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 cheio desse doce Espírito. Pode cantar.
Ema Sharimanahas. Teima Kalamaha. Terramadagash Terremadessaia. Serão dias, e não muitos, que a promessa cumprirá-se na tua vida. A promessa antiga, falada ao teu coração e confirmada pelo meu espírito por diversos profetas. Prepare-se, esteja pronto, não tome por surpresa, assim te diz o Senhor. Sim, Espírito Santo, cânticos espirituais estão descendo, 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 descendo. Cante, 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 cante. Vem do céu, vem do céu, vem do céu. Oh glória, oh glória. De mansinho, vem à frente, você que quer receber mais de Deus. Vem, vem, vem. como voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. Pode vir. O crente chora, o crente ora. Divina, na mensagem que é pregada, como água cristalina, o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olha para o lado e veja teu irmão se alegrando com suas línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o teu momento. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo pela labareda,
Os obreiros desçam e coloquem as mãos sobre aqueles que aqui estão. Pai, nós te damos graças pelo teu Espírito, Espírito Santo poderoso. E manda chuia, Pai, do que derramas. Doce Espírito, aqui há desejo pela tua presença, doce Espírito. Espírito do Senhor, enche, 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 enche. Enche, Espírito Santo, enche, enche até transbordar. Enche o teu povo que está aqui e que deseja a tua presença, deseja a tua presença. Toca, renova, batiza, transforma, glorifica o teu nome, dá dons espirituais. O Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, sendo o mesmo Deus. Recebam de Deus a presença do Senhor. Glória. Ô pastor, estou com medo de ir para casa carregado. Vá. Vá que alguém te sustenta. Vá que alguém te leva. Mas não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não, 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 não. Não deixa. Não deixa as aves de rapina tocar no teu santo sacrifício. Não deixa as aves de rapina tocar na tua comunhão. Não deixa as aves de rapina tocar no teu propósito, na tua intimidade com Deus. Não deixa, não deixa. Espanta essas aves de rapina. Manda elas embora agora, da tua mente e do teu coração. Você vai ser cheio. Você chamou, você foi chamado por Deus para ser cheio do Espírito. É o poder de Deus caindo. Santo. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas. Fecha as portas. E os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir, pode retornar para os seus lugares. Se você quiser, se quiser, fica aí no altar, não tem problema. Esteja à vontade, você está na casa do Pai. E o altar do Senhor se reserva como socorro para a tua alma. Seu irmão se alegrando com suas línguas estranhas. Sendo grande avivamento. Glória. Seja batizado agora. Já chegou o teu momento. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas. E os demônios vão fugindo. Aleluia. É fogo santo, é labaredas. É o poder de Deus caindo. Aleluia.
que maravilha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar. Não dá vontade. Oh, glória. Aleluia. Eu tenho muito respeito quando alguém ainda está diante do altar do Senhor. Terremai tu que teremassai tu nebia de levai erguissai. Sharamai a terrema cala obedecai do remanamai. Nei viandela maia sobe cala machanda ramagaia. Aleluia.